Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Noemi. E eu vou, a partir de hoje, assim, estar postando esses vídeos aqui no canal para falar um pouco de Deus, para falar um pouco do que eu sei de Deus, porque eu confesso que eu ainda não sei quase nada, né? Tô começando agora também e eu não sei quase nada. Então eu vou deixar uma palavra aqui para vocês nesse vídeo de apresentação do canal. Meu canal vai se chamar Noemi Santos. Então, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e me ajuda a estar compartilhando esses vídeos para que mais pessoas possam ouvir falar do amor de Deus. Porque a palavra do Senhor fala: ide pelo mundo e pregai o meu evangelho. Então, como no momento eu não tenho oportunidade de estar saindo, de estar viajando, de estar indo para as ruas, de pregar fora, até pelo fato de eu estar começando agora, eu tenho um certo receio. Então, eu decidi fazer esse canal para falar um pouco mais de Deus para as pessoas e peço que vocês me ajudem em nome de Jesus, porque toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Não é nada para mim, não é nada para o homem, mas sim para Deus. Eu vou deixar aqui um versículo para a meditação de vocês, aqui no livro de Daniel, no seu capítulo 6, no seu versículo 4, que tem por título Daniel na cova dos leões. Logo assim de início nós vemos que só esse título aqui desse capítulo 6, ele já é um título bem forte, né? Um título bem como se diz assim, profundo. Daniel na cova dos leões. A gente imagina logo o quê? Quem não tem conhecimento, né? Nossa, ele caiu na cova dos leões, ele foi devorado. Mas é quando a gente para estudar um pouco esse capítulo, a gente entende como realmente aconteceu e o porquê desse título. Então eu vou deixar aqui, ó, capítulo 6, no seu versículo 4. Diante disso, os supervisores e os satrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Assim, pessoal, eu creio que mesmo sendo o fato de eu ter começado agora minha caminhada com Cristo, mas assim, eu nasci praticamente dentro da igreja. Eu cresci dentro da igreja. Só que com o tempo que eu fui crescendo, que eu cresci, eu fui vendo as coisas do mundo. Meus olhos foram brilhando, foram enchendo, porque quando o diabo vem com as propostas pra gente, ele nunca vem de uma forma ruim. E pelo fato de eu não conhecer nada da palavra, eu com meus 13 anos, então essas coisas do mundo, festa, balada, bebida, roupa curta, maquiagem, cheguei, porque eu confesso que até hoje eu ainda uso, mas é aquela coisa mais basiquinha, entendeu? Aquela coisa mais leve, mas antigamente era muita coisa, brinco grande, unha pintada de vermelho, essas coisas que quando a pessoa não tem entendimento enche os olhos. Aí, assim, eu com meus 13 anos, eu já não quis mais saber de igreja. Deixei tudo pra lá. E aí comecei no mundo. Entendeu? Ia pra festa, bebia, quebrei muita cara muitas vezes. Aconteceram situações até de assim, eu tentar tirar a minha própria vida pelo fato das coisas que estavam acontecendo, até que Deus, porque o pessoal fala assim, Deus escreve certo por linhas tortas, mas eu não creio assim, eu creio que Deus escreve certo por linhas certas. E Deus permitiu que eu engravidasse do meu filho, que meu filho já vai fazer 10 anos. Eu tinha 15 anos quando eu engravidei dele. E aí foram muitas críticas, muitas pedradas, muitas, ou até da própria família, muitas críticas mesmo. E aí assim, eu
se eu já estava abatida, eu ainda fiquei muito mais. Mas porque eu ainda não tinha entendido que aquela gravidez foi a forma que Deus encontrou de me arrancar desse mundo. E a partir do momento ali que eu descobri que eu estava grávida, já com 3 meses, eu falei assim, pronto, agora eu vou aquietar. Sabe, não quero mais festa, não quero mais saber nem namorar, nada, não quero saber de nada. E aí pronto, me aquietei dentro de casa. Passei minha gravidez toda dentro de casa. Com 16 anos eu tive o meu filho. Aí passou um certo tempo, eu cuidei do meu filho e aí começou a vir as propostas do inimigo de novo. E eu voltei novamente pra festa. Não fazia mais as coisas que fazia antigamente, mas comecei novamente pra festa, beber. E nisso, uma certa vez Deus permitiu acontecer uma situação. Que eu tava numa festa e assim, aconteceu um tiroteio na festa. E naquele desespero eu saí da festa correndo, eu e uma colega minha. Saímos da festa correndo e logo assim à nossa frente tinha um rapaz, parou a moto dos dois rapazes armados e atiraram no rapaz que ia à frente da gente correndo. Pararam e atiraram. E ali eles tiraram a vida daquele rapaz. Naquele momento eu paralisei. Minha colega me puxando, me arrastando. E eu paralisei naquele momento ali. Eu creio que ali foi um livramento de Deus, porque eles começaram a atirar e a gente correu e Deus não permitiu que nenhuma daquela bala pegasse na gente, nem em mim, nem na minha colega, nem das outras pessoas que correram. E aí a partir daquele dia eu comecei a entender que já era inúmeros os livramentos que o Senhor tinha me dado e que eu tinha que dar algo em troca para Deus, porque não é assim a gente esperar Deus dar pra gente para poder a gente dar para Deus, não. A gente tem que dar primeiro o nosso melhor para Ele, para esperar o melhor dele. E aí pronto, aí me aquietei novamente. Não fui para a igreja, mas me aquietei. Fiquei em casa. Aí comecei para a igreja de novo, renovei minha aliança. Comecei para a igreja, fiquei firme. Só que aí veio um vento, deu uma balançadinha na palmeira. Balancei pro lado, balancei pro outro, até esses dias atrás. Eu estava meio balançada, estava com dúvida do que eu iria fazer. E eu confesso para vocês que eu pensei mais uma vez em largar tudo, em jogar tudo pro ar, em largar, em me afastar da presença, sair da igreja e voltar pro mundo. Só que eu não parei de congregar, de visitar as igrejas. E eu visitando essas igrejas, Deus sempre tem batido na mesma tecla. Não desista, porque se tá ruim com Deus, tá ruim sem Deus, tá ruim com Deus, imagina sem Deus. E eu aqui ontem, eu tomei uma decisão e agora eu voltei a congregar, tô congregando no ministério, voltei a congregar e me deu vontade, entendeu? De fazer um vídeo, de fazer um canal para falar da palavra do Senhor, já que eu não tenho oportunidade de estar fazendo fora. Aí eu vim aqui, li esse versículo para vocês e eu entendo aqui nesse versículo que para quem não sabe, os satrapas, eles eram os soldados do rei. E como Daniel tinha se destacado muito, entendeu? No meio dos outros soldados, eles estavam com inveja. E começaram a procurar defeitos em Daniel para poder contar para o rei e o rei tirar Daniel. Só que eles não encontraram nenhum defeito em Daniel. Daniel não era desonesto e nem negligente, era fiel. Era fiel e não era desonesto nem negligente. Então, eles começaram a querer usar a fé de Daniel, no caso o Deus de Daniel, para encontrar algum defeito nele. Só que o que eles não sabiam era que Daniel subia para o quarto, da janela ele olhava para os montes e orava 3 vezes ao dia.
E aqui eu quero indagar uma pergunta para você. Quantas vezes você está orando? Quantas vezes você tem buscado a presença do Senhor? Quantas vezes você tem invocado o nome dele? Quantas vezes você tem atraído a atenção dele? Porque eu tiro por mim, que por muitas vezes eu quis algo de Deus, só que eu não estava dando de mim para Deus. Eu queria algo. Quando eu me ajoelhava para orar, era só para pedir, 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 pedir. E não é assim. A gente tem que saber agradecer. Primeiramente, quando descer nossos joelhos para buscar a presença do Senhor, começar pedindo perdão pelos nossos pecados, porque para a gente entrar na presença do Senhor, a gente tem que estar limpo de coração. Então, tem que começar primeiramente pedindo perdão pelos nossos pecados e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E só depois de engrandecer o nome dele, dizer o quanto ele é bom, o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é um Deus lindo, cheiroso, amoroso, bondoso, misericordioso, abençoador, aí sim a gente vai abrir a nossa boca e entregar as nossas petições para o Senhor. Não é dizer, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero daquilo outro, não. A gente vai entregar, Senhor, o Senhor sabe do que eu necessito, o Senhor sabe do que eu preciso, então vem suprir a minha necessidade. E fazer isso todas as vezes, entendeu? Porque não adianta a gente ajoelhar para orar só quando precisa. Ultimamente, eu estava fazendo só isso. Eu só dobrava meu joelho para pedir. E quando eu estava precisando, quando eu estava fraca, quando eu estava precisando de algo. E mesmo assim, eu nessa falha todas as vezes que eu desci, que eu busquei, o Senhor me atendeu. Então, eu creio que essa é uma forma do Senhor mostrar pra gente que não é dessa forma que a gente tem que servir a Deus. A gente tem que servir a Ele em espírito e verdade e dar o nosso melhor, porque quando Ele dá algo pra gente, Ele não dá pela metade, Ele não dá resto. Ele dá por inteiro. Ele dá completo. Então, a gente tem que aprender. E assim, entrando nesse contexto aqui de Daniel, mais uma vez eu quero indagar uma pergunta para você. Será que você está fazendo por onde os teus inimigos não encontrarem defeito em você? Porque pode ter certeza que o inimigo das nossas almas, ele procura as nossas falhas para mexer, procura uma ferida para mexer, para poder nos atingir. E a partir do momento que se a gente não tiver ligado no Senhor e não tiver com a nossa vida no altar, ele vai achar falhas e vai conseguir nos atingir. Pode não nos derrotar, porque o Senhor não permite, mas ele consegue nos atingir. E assim, outra coisa também que aqui tem, ó, no versículo 23 do capítulo 6. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Então, quantas pessoas têm? Eu também. Estou procurando me firmar, estou procurando estar mais na presença do Senhor. Mas quantas pessoas têm, e eu também há um tempo atrás, que não estava confiando no Senhor? Eu estava achando que o meu problema estava sendo maior do que o meu Deus. E quantas pessoas tem nesse mundo que pensa dessa forma? Muitas. E se o Senhor voltar a qualquer hora dessa e a gente não tiver com nossa fé firmada nele, não tiver crendo nele, a gente não vai a lugar nenhum. A gente fica. A gente vai ver o irmão subir, irmão fulano subir, irmão ciclano subir, a gente fica. Então a gente tem que depositar nossa fé no Senhor, confiar nele, esperar nele.